Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, boa noite, Muniz, e todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, ministro Dias Toffoli do Supremo determinou a abertura de um inquérito para investigar o senador Sérgio Moro por suspeita de irregularidades que teriam sido cometidas por ele quando ainda era juiz federal e, num caso, uma delação que tem a ver lá com aquela investigação do Banestado, ainda antes da Lava Jato, um negócio de 20 anos atrás. É mais uma dor de cabeça aí para o senador que também enfrenta um processo de cassação, né? Pois é, o senador Sérgio Moro foi dos píncaros da glória ao inferno em muito pouco tempo, né, Carol? E ele parece continuar essa certa descida ao inferno. Ele tem ali contra si uma vontade de vários dos ministros do Supremo, e isso está também no bojo dessas dificuldades que ele enfrenta, tardias. E aí estão passando em revista, estão revisando todos os casos anteriores nos quais ele atuou, mesmo não sendo os da Lava Jato. Os da Lava Jato vem passando por uma revisão grande, muita coisa anulada. Nos últimos dias a gente nem tratou aqui, mas teve anulação de condenação do João Santana, teve anulação de outros pedidos de leniência, de outras delações. Então a Lava Jato vem passando por um processo de praticamente acabar. E agora o que ele está se debruçando, Toffoli, é sobre uma denúncia feita por um empresário e ex-deputado, Tony Garcia, que diz respeito ao caso Banestado, realmente quase 20 anos atrás, que ele diz que sofreu coação no Moro para gravar pessoas, tanto presencialmente quanto grampear ligações para ir produzir provas para uma delação. Então, o Toffoli acatou pedidos da PGR e da Polícia Federal para que seja aberto um inquérito para apurar se o Moro cometeu fraude processual e se tem ali indícios também de organização criminosa e outros crimes. Nesse caso, Banestado. O Moro diz que se trata de um caso antigo, que são fantasias do Tony Garcia, sobre as quais ele não apresenta nenhuma prova. Então, agora tudo isso vai ser submetido a um inquérito e vamos ver se vai ter realmente alguma evidência disso que o ex-delator lá de trás acusa. É mais um dissabor, claramente, para o Moro. Ele já vem enfrentando vários com essa anulação em massa aí de processos da Lava Jato e também no campo da justiça eleitoral. Ele tem um processo de cassação que está em andamento e que está bastante adiantado e que tem grandes possibilidades de acabar com a cassação aprovada, pelo menos na justiça eleitoral do Paraná. Depois cabe recurso, ele deverá recorrer, mas todo mundo com quem você conversa no meio jurídico e no meio judicial, dá como certa a condenação dele à perda do mandato de senador, e isso deflagraria uma nova eleição para o Senado no Paraná. Então, realmente, um período bastante turbulento, o do senador. A eleição já foi muito turbulenta, ia se candidatar para São Paulo, ia se candidatar a presidente, teve de mudar de partido, teve de mudar de domicílio eleitoral. Então, alguém que, desde que tomou a decisão de deixar Curitiba para ser ministro do Bolsonaro, viveu ali uma revisão bem grande da sua própria imagem e das suas decisões como juiz também. Então, mas essa decisão do Toffoli é de 19 de dezembro, foi antes, portanto, do recesso, mas só veio à tona agora. É um processo que corre em segredo de justiça e agora vai dar origem a um novo inquérito contra o senador Sérgio Moro. Vera, vamos falar também sobre essa questão das chuvas lá no Rio de Janeiro. A semana começou com esse impacto aí das mortes, a destruição causada em várias cidades por lá. O governador Cláudio Castro sofreu muitas críticas, né, porque estava fora do país
de férias, teve que interromper as férias, voltar para anunciar algumas medidas aqui no país, no estado. Mas a região ali precisa de mais do que só medidas que tapem buraco, ainda mais quando a gente pensa quem perdeu tudo e mais ainda em quem perdeu parentes, né, nessa tragédia. Exatamente, né, Muniz? A gente sabe que essa época de janeiro é uma época pródiga em desastres dessa natureza, vindos das chuvas, e não é de hoje nem de ontem. Claro que a situação do El Niño agrava tudo, a emergência climática agrava ainda mais, mas antes mesmo da gente lidar com esses problemas, você teve casos como da Ilha Grande, Teresópolis há alguns anos, várias vezes na própria capital do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Então, um governante de um estado ou de uma capital como essa, que tem problemas crônicos de desordenamento urbano, e sofre com chuvas graças principalmente a essa falta de ordenamento urbano. Viajar de férias numa época como essa é inexplicável. A meu ver, é injustificável. Não tem nada que ele possa dizer, voltei no primeiro ônibus, eu estava comandando de lá. Não, meu senhor, o senhor tire férias em outra época. Tire férias em julho, tire férias sei lá eu quando, mas tirar férias no momento em que o estado e a cidade estão lotados de turistas, em que há esse tipo de problema, em que a população está à mercê dessas circunstâncias extremas climáticas, e aí ter de voltar correndo e anunciar medidas de afogadilho, o governante não pode se dizer injustiçado, não posso nem tirar férias. Não pode tirar férias. Não pode tirar férias no verão, não pode tirar férias. O governador do Rio, o prefeito das cidades todas da região metropolitana do Rio, governador do estado de São Paulo, prefeito de São Paulo, governador de Minas e prefeito de Belo Horizonte não podem tirar férias nessa época do ano. Tirem férias em outra época. É a mesma coisa que eu dizer, olha, gente, eu vou tirar férias nas eleições, tá bom? Estou muito cansada, não vou cobrir as eleições esse ano, eu volto ali no carnaval para cobrir o carnaval. Não, eu sou uma jornalista de política, eu não vou poder tirar férias nas eleições. Então, isso, para começar, é o óbvio. Aí o governador volta e diz que, graças a uma série de medidas que nós tomamos, a coisa não foi pior. E aí passa a elencar lá uma série de medidas. Só que isso, no momento em que morreram 12 pessoas em 5 cidades diferentes, mostra que é uma explicação para lá de complicada. Ela tem traços de cinismo. Se poderia ser pior do que morrerem 12 pessoas em 5 cidades diferentes do estado, tem mais de 400 desabrigados, o número de salvamentos também passou das centenas. Quer dizer, uma situação catastrófica na Baixada Fluminense, uma situação muito complicada no Rio, e uma situação que mostra, de novo, né, a extrema diferença entre quem vive em regiões ricas e regiões pobres das cidades e dos estados. Porque eu estava no Rio de Janeiro, na noite de sábado para domingo, a Carol também mora no Rio, e quem estava na Zona Sul dormiu com aquele barulhão de chuva, nossa, muita chuva, mas ficou bem. Ninguém sofreu nada e todo mundo passou uma noite ali ouvindo a chuva. E quando você acorda no dia seguinte, tem o caos instaurado na vida de pessoas que perderam tudo, na vida de pessoas que perderam parentes, na vida de grávidas que tiveram de ser levadas de bote para hospital para dar à luz, enfim, caos, barbárie, desespero, e isso mostra o quanto a desigualdade social é um fator de agravamento de situações que são sim climáticas, são sim ambientais, mas também tem um componente muito cruel de renda, de classe social, e que o governador pode falar o que falar, mas nada do que vem sendo feito em nenhuma instância de governo é suficiente para aplacar isso. Essas pessoas continuam morando em áreas de risco, elas continuam morando em condições precárias de saneamento, de acesso a transporte, de acesso à moradia, e isso sempre vai ditar quem tem mais chance de morrer. E é isso que tem que acabar. Isso demanda não um cartão recomeço ou qualquer coisa com um nome midiático para você tentar se contrapor ao desgaste de imagem numa situação como essa. Isso demanda medidas estruturais que requerem investimento, dinheiro e coordenação. Coordenação entre as 3 instâncias de governo. Tem muita coisa que é federal,
muita coisa que é estadual e muita coisa que é municipal, mas não dá para a cada estação de chuva a gente ficar contando mortos e empilhando corpos, porque é isso que vai acontecer. A tendência é esses eventos extremos se tornarem mais comuns, mais graves, portanto mais extremos, com risco até da redundância, esse tipo de medida emergencial já não dá conta, já não dava antes e não dará, cada vez menos dará daqui para frente. Então, governador, nota 0 em termos de planejamento, era evidente que haveria isso desde novembro. Aliás, foi antecipada a temporada de eventos extremos, então não daria neste ano mais do que em qualquer outro para um governante tirar férias nessa situação. Não mesmo, Vera. É bem isso que você falou. Eu que moro na Zona Sul, tomei até um susto. Eu estava de plantão no domingo de manhã, acordei 5 e pouca da manhã para fazer o plantão aqui do Jornal da CBN. E aí, quando fui vendo as notícias, eu falei, gente, mas que chuva foi essa? Porque aqui na Zona Sul tinha chovido menos realmente, né? Mas a gente não viu esse impacto. Aí eu comecei a ver as imagens e falei, meu Deus, é uma hecatombe, né? Zona Norte, Baixada Fluminense, Niterói, região metropolitana ali toda submersa. E não é novidade. Essa história, todo governante fala, choveu mais do que o previsto. Que previsto? Não tem mais o previsto, né? Esse previsto já era, sabe? Essa conta não fecha mais. É uma região que sempre alaga. Talvez não nessa magnitude, mas quem mora na Baixada sabe que o problema de saneamento e de escoamento da Baixada é antiquíssimo. Há décadas isso acontece. Regiões que alagam quando chove muito. Então também não dá para dizer que é uma surpresa, né? Ninguém esperava que fosse alagar onde alagou. Não, esperava-se, né? E nada foi feito a contento para evitar. Bom, fala, Vera. E veja, Carol, tem só mais uma coisa, essa situação também da Serra, né, daí do Rio. Ele falou, com uma obra que está tendo na estrada, se tivesse chovido um pouquinho mais em Petrópolis, poderia ter havido uma tragédia lá. Petrópolis e região viveram uma tragédia enorme não muito tempo atrás. Sim. E o governador sabe que tem uma obra numa estrada lá que pode causar uma catástrofe e ainda assim ele viaja. E ainda assim ele deixa de falar com o governo federal para exigir que resolva a situação a tempo. Ele não monta um plano de escoamento ou de atenção ou de qualquer coisa na região de Petrópolis, sabendo que sim, pode chover e sabendo que sim, tem uma coisa ali que tornaria o resgate e tudo mais muito mais complicado. Então veja, são crônicas de tragédia anunciada. É inacreditável, porque nas próprias entrevistas em que tentam se safar da responsabilidade, esses governantes mostram ainda mais o seu desmazelo. Desculpa, podemos continuar. Não, tá certíssima, tem que pontuar mesmo, porque é um drama que vai se repetir todo ano, infelizmente, quando é no Rio, em São Paulo, quando não é em São Paulo, em Minas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, enfim, a gente vai se alternando, né, entre os estados aí na tragédia. É isso. Vamos falar de sucessão no Ministério da Justiça, Vera? Só vai acontecer aí no fim do mês, mas a Bolsa de Apostas está a todo vapor, né? Tem uma pressão aí dos partidos, PT de olho em alguns cargos importantes do Ministério. Eu conversei na sexta-feira e fiz até um post a esse respeito, falei no Viva Voz da gente, tinha falado mais cedo com o Sardenberg também a esse respeito. Então é um assunto que desde sexta eu venho falando com bastante gente, Carol. E as pessoas próximas ao ministro Flávio Dino diziam que o PT iria tomar conta do ministério e que, portanto, o PSB deixaria os principais postos. E me chamaram a atenção para a influência que o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, estaria exercendo na formação dessa equipe do ministro Ricardo Lewandowski. Pelo fato do Lewandowski não ser da política, não ser da gestão do executivo e não ser da área de segurança, ele estaria se auxiliando muito de opiniões, informações com a equipe do ministro Jorge Messias, com o PT de São Paulo e com o grupo de advogados do Prerrogativas. Então, são esses os principais grupos de influência na composição dos principais cargos. Eu tinha dito aqui algo que vai se confirmando. O advogado Manuel Carlos, que hoje é chefe do jurídico da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, vai se consolidando como a principal opção para ser o número 2 do Lewandowski. E aí não é nenhuma dessas influências, aí é uma nomeação única e exclusivamente pessoal do Lewandowski, porque é alguém de quem ele é muito próximo, que exerceu ali cargos importantes na época em que ele era ministro do Supremo, inclusive
quando ele presidiu a casa, então, a corte, então o Manuel deve deixar a iniciativa privada e voltar para assessorar o ministro nessa fase. Mas aí nos outros cargos, principalmente as duas outras secretarias mais cobiçadas, a de Segurança Pública e a Secretaria Nacional de Justiça, aí os cargos deverão ser ocupados por pessoas próximas ao PT. E um dos nomes que aparecem aí com destaque para a Secretaria Nacional de Justiça, que é uma secretaria que é ouvida e participa ali da coleta de currículos e de indicações para as nomeações em tribunais superiores, é um petista que hoje está na equipe do ministro Alexandre Padilha, mas que também é próximo ao ministro Jorge Messias. Os dois trabalharam juntos ali na assessoria do ministro Jacques Wagner, lá atrás no governo Dilma. Naquela época, estou mandando aí o Messias com o papel da Dilma, frase que ficou clássica. O Messias era da SAGE, né, que é a Secretaria de Assuntos Jurídicos, e esse assessor, que agora é cotado, era também da assessoria do ministro Jacques Wagner. É um advogado, ele chama Jean Uema. Então, é o nome hoje mais citado como possível ocupante da Secretaria Nacional de Justiça. Para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que hoje é ocupada pelo Tadeu Alencar, do PSB, o PT deve indicar um nome também, pense em indicar alguém de São Paulo. E aí tem alguns nomes, tanto mais acadêmicos, como o Benedito Mariano, quanto outros mais ligados a políticos que estão aí na Bolsa de Apostas. Por que isso ganhou tanto destaque, né? É uma dessas flores do recesso. Todo mundo esperava que o Lula fosse usar janeiro para fazer uma reforma ministerial. Até aqui, nenhum sinal de reforma ministerial. O presidente vai fazer uma série de viagens a vários estados, aproveitar para encorpar a agenda de visitas dentro do país, né? Ele foi bastante criticado no fim do ano passado por viajar muito para o exterior, então ele deve fazer um giro por aqui. Essa semana ele vai à Bahia, deve ir a Pernambuco também, e ele não parece estar se dedicando a fazer nenhuma reforma ministerial. Então, aí, na ausência de notícias e na falta aí dessa Bolsa de Apostas, a sucessão no Ministério da Justiça acabou ganhando destaque e proeminência, e também porque a questão da segurança pública está muito em alta, muito diante dos holofotes. Então esse assunto ganhou aí destaque nessas últimas semanas. E um outro assunto, né, Vera, que está se desenrolando, que a gente talvez tenha aí um desfecho em breve, é a questão da reoneração da folha de pagamento. Inclusive tem uma reunião acontecendo agora do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, exatamente para tentar destravar isso. Afinal, o que a gente pode esperar do que vem por aí? Tem um desfecho aí já no radar? Pois é, nenhum dos dois está querendo antecipar o que vai propor antes desse encontro. Falei mais cedo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assuntei aqui e ali. Ele só confirmou que a reunião aconteceria hoje e que, portanto, as coisas seriam decididas nesse encontro. Eu já falei aqui, tem algumas sugestões na mesa. O Pacheco vai levá-las ao Haddad e tentar sair de lá com um consenso. O que ele preferiria era que o ministro desse uma recuada e recuasse pelo menos de que as mudanças fossem propostas por MP, que apresentasse um projeto de lei, ainda que com urgência constitucional. Então, converter a MP num projeto de lei seria uma sinalização para o Congresso de que o governo não está impondo uma decisão quando o Congresso já tomou 2 vezes uma outra decisão, né, no sentido oposto. Então, esse seria um passo que ajudaria a distensionar as coisas dentro do Congresso, no entendimento do Pacheco e de outros senadores próximos a ele. Então, isso deverá estar na pauta da conversa. E mesmo virando um projeto de lei, ninguém acredita que vá ficar da maneira como a Fazenda mandou, tratando de vários temas e impondo a reoneração de volta a qualquer preço. Então deve sofrer várias alterações, mas aí você tem um prazo para tratar disso. Mesmo a MP previa que voltaria a cobrar tributo sobre a folha de pagamento desses 17 setores a partir de abril. Então, a ideia é que de fevereiro a março se debata melhor
essa questão, se coloquem outras opções, analisem se tem uma forma da Fazenda arrecadar que não seja reonerando folha de pagamento, enfim, fazer um debate de uma maneira melhor, menos impositiva, que não seja por uma MP. Então, essa é a ideia que estava na cabeça dos líderes partidários do Senado antes do encontro dos dois, que começou agora, às 18 horas. Deverá ter um anúncio feito pelos dois, eles devem falar em conjunto na saída ali da conversa. Então tá bom. Vera, obrigada, viu? Boa noite para você. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Vera, boa noite.